Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou feliz pela oportunidade que o Senhor me concedeu nesse dia, mais um dia de vida, para estar servindo a Ele e assim trazendo uma palavra para o seu coração nessa manhã. Amém? Eu quero compartilhar com você algo que o Senhor tem falado comigo, que se encontra na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3. Versículo 2 e 3, que diz assim: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Vós sois a carta de Cristo. Você sabia disso, meus queridos? Essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, ela não é para quem não conhece a Jesus, para quem não serve a Deus. Hoje eu estou falando principalmente, não que as outras pessoas não possam ouvir, porque eu creio no nome de Jesus que um dia, aqueles que não conhecem a Cristo, um dia também poderão usar essa palavra, mas hoje essa palavra é para mim. E é para você que conhece a Deus, que se denomina cristão. Meus queridos, vós sois a carta de Cristo. Que responsabilidade, não é verdade? Que responsabilidade ser denominado cristãos. As pessoas veem Jesus Cristo através da nossa vida. Por isso que nós somos a carta de Cristo. Meus queridos, e se nós somos uma carta, com certeza nós seremos lidos, certo? Por todos os homens. E eu te pergunto nessa manhã, o que é que as pessoas têm lido na sua carta? Sabe? Você já ouviu aquela palavra que diz assim, que a melhor pregação não é a mais eloquente, não é a mais fervorosa, não é a mais avivada, mas a melhor pregação é aquela qual nós pregamos sem precisarmos dizer nenhuma palavra. A melhor pregação que você faz, meus amados, é com o seu próprio testemunho de vida, sabe? Aqui, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, eu vou ler alguns versículos para você ter ideia a respeito disso que eu estou falando. Meus queridos, eu amo a Bíblia Sagrada e eu gosto de provar aquilo que eu estou falando, sabe? E você deveria ser da mesma forma, porque o apóstolo Paulo, ele elogiou os crentes de Bereia, porque Paulo era Paulo e ele pregava, porém, os crentes lá de Bereia, eles chegavam nas suas casas e eles iam confirmar nas escrituras sagradas se aquilo que Paulo havia pregado era realmente verdade ou não. Muitos têm sido enganados nos dias de hoje porque não fazem isso. Escutam muitas coisas, mas não vão confirmar ali nas escrituras se é aquilo mesmo, sabe? Então, faça isso, porque na Bíblia diz que nos últimos dias haverão muitos homens enganadores e o espírito de engano estará pairando sobre a terra. Então nós precisamos ter cuidado. Então eu quero aqui provar para você como é que se prega sem palavra. Diz assim, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós mulheres,
Sejam sujeitas aos vossos próprios maridos. Corrigindo. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Aleluia! Se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Meus queridos, aqui está falando a respeito das mulheres, mas essa palavra é para os homens também. Se a sua mulher não obedece à palavra, pelo seu procedimento, ela seja ganha sem palavra. Considerando a vossa vida casta, ou seja, pura, em temor, e o enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso, quieto, que é precioso diante de Deus. Trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Sabe? Muitas vezes nós vemos muitas irmãs, muitos irmãos pedindo oração na igreja. Senhor, pastor, ora pelo meu marido, ora pela minha esposa. Pastor, ora porque eu tenho tanto tempo que eu estou na presença do Senhor e meu marido não se converteu até hoje. Então eu queria fazer uma campanha de oração, queria que o Senhor fizesse uma campanha comigo para orar, para que ele venha se converter. Meus queridos, eu não estou julgando aquelas pessoas que lutam perseverantemente e os seus maridos não se convertem. Isso daqui é só um exemplo que eu estou dando, porque eu não posso julgar ninguém. Só o Senhor sabe aquilo que cada um passa. Eu não tenho direito de julgar a ninguém. Eu não estou falando aqui de ninguém. Eu estou dando um exemplo aqui nessa palavra. Mas, meus queridos, olha só o que essa palavra diz. Um espírito manso e quieto. Você imagina uma mulher barraqueira, aquelas terríveis, aquelas que gritam o dia inteiro na cabeça do marido, aquelas que xingam os filhos, aquelas que, sabe, que são contendeiras, que procuram motivo para briga, aquelas que não são pacificadoras, que até o marido tenta ali, sabe, reverter a situação, mas elas querem brigar mesmo. Você imagina esse marido se convertendo? Sabendo que elas são cristãs, sabendo que elas frequentam uma igreja, sabendo que elas conhecem a Deus, conhecem a palavra, como é que eles vão se converter? Como é que eles vão querer a esse Jesus? Esse Jesus que não conseguiu transformar nem a vida delas. Entende? Meus queridos, você conhece o tipo de pessoa que usa um churrasco no dia de domingo para pregar para os seus parentes? Tá todo mundo ali comendo, tá todo mundo ali se reunindo, conversando ali entre família, e tem aquela criatura abençoada que usa o churrasco de domingo para pregar para os parentes. Aí o que acontece? Essa pessoa tem um conhecimento vasto da palavra de Deus e ali fala assim: olha, tio, sabe, no livro tal, no capítulo tal, no versículo tal, tá escrito assim, 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 assado. Se você não se converter, você vai para o inferno.
Sabe? Porque na Bíblia, olha só, na Bíblia está escrito assim, 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 assim. E tenta provar na Bíblia aquilo que ela está falando. Porém, meus queridos, a gente não ganha a nossa família com palavras, sabe? Não é pregando para eles, não. Muitas vezes o teu testemunho vai falar muito mais alto do que as suas palavras, porque existem aquelas pessoas que pregam, têm um conhecimento vasto da Bíblia Sagrada e vai pregar para a sua família, mas esse seu familiar conhece a sua história, conhece a sua vida. Tem gente que até se faz de cego, meus queridos, mas não é cego não. Então, ele conhece a sua vida e vê você falando aquilo que você não vive. E aí fica difícil. Porque quando nós pregamos aquilo que nós não vivemos, escute bem. Quando nós pregamos aquilo que nós não vivemos, a nossa pregação, ela não tem virtude. Ela não tem poder. Ela não tem autoridade para que essa palavra venha fazer o efeito ao qual nós estamos pregando. Por que muitas pessoas pregam muito bem, com muita eloquência, tem o dom da palavra, ele tem o dom para pregar, sabe? Fala muito lindo, muito bonito, tem um conhecimento muito grande da Bíblia, só que prega e você não vê as pessoas recebendo a palavra, sabe? Parece que nada acontece, parece que o céu ali está fechado. Você não vê conversão de almas naquele culto. Você sabe por quê? Porque está pregando aquilo que não vive. Porque a sua palavra, da sua boca, não está saindo virtude, não está saindo poder, não tem poder nas suas palavras. Não tem autoridade. Meus queridos, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele não respeita diploma de teologia, não. Ele não respeita o seu vasto conhecimento da Bíblia, não. Ele respeita a autoridade que você tem, vinda de Deus. E nós só temos a autoridade de Deus se realmente nós vivemos aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Sabia disso? Muitas pessoas que têm um ministério assim, querem ter um ministério de libertação, elas precisam entender que a vida delas tem que ser diferente da vida das outras pessoas. Uma pessoa que tem um ministério de libertação precisa viver extremamente em santidade. Se aquele que não tem já precisa viver uma vida santa, imagina aquele que tem. Sabe? Porque eu já ouvi muitos testemunhos, muitos casos de pessoas passarem vergonha quando estão expulsando e repreendendo o demônio. Porque o demônio ri na cara da pessoa. Ele olha assim e fala assim: quem não te conhece que te compre, né, meu querido? Eu te conheço. Chato isso, né? Ruim isso, né? Mas acontece. Deus muitas vezes não permite nós sermos envergonhados, mas tem casos que eu já ouvi de pessoas que foram envergonhadas pelo diabo, expulsando e repreendendo o demônio, entende? Meus queridos, sabia que muitas vezes nós nos tornamos referência para as pessoas? Existem pessoas que se espelham em mim e em você. E aí, olha só o peso da responsabilidade de alguém se espelhar em mim e em você. Tem muitas pessoas que muitas vezes não desistiu de servir a Deus porque você ainda está de pé. Está entendendo? Tem muitas pessoas que olham para a minha vida e olham para a sua vida e adquirem força em Cristo. Por quê? Porque olha para você e fala assim: meu Deus, olha para a minha vida. Eu já ouvi isso, meus queridos, já ouvi isso. Uma irmã certa vez me falou assim: irmã, você é uma inspiração para a minha vida.
Porque eu não sei como que você conseguiu passar pelo que você passou e você ainda está aí, me ajudando. Você está aí pregando para mim, você está aí me aconselhando. Sabe, você é uma inspiração para mim. Meus queridos, e eu já me inspirei no começo da minha conversão por muitas mulheres de Deus. Entendeu? Nossa, tinha 2 missionárias lá no Japão que eu olhava, sabe? Eu era nova convertida, eu ia pro culto e quando eu ia no culto da sede, elas estavam lá. E elas recebiam oportunidades, assim, uma para trazer uma palavra, a outra era muito usada em revelação. E eu olhava para aquelas missionárias e eu orava assim e falava: Deus, eu quero ser assim. Senhor, olha, tá vendo essa missionária? O nome dela é Miriam, missionária Miriam. Eu olhava ela ministrando a palavra, eu achava lindo, lindo. Você sabe o que é lindo? Miriam Piciota. Eu achava lindo. Eu chegava a chorar, os meus olhos brilhavam. Eu falava: Deus, eu quero ser um dia igual a ela. Senhor, eu quero pregar assim igual a ela. Senhor, meu Deus, que poder de Deus é esse? Que unção é essa? Que graça é essa? Que autoridade é essa? Senhor, eu quero ser assim. Entendeu? Então, assim, eu me espelhei em alguém, assim como tem alguém que se espelha em mim. Mas eu também já me espelhei em pessoas que hoje já não estão mais na presença de Deus. Mas graças a Deus que essa pessoa ao qual me inspirou, ela me inspirou a conhecer a Jesus. E conhecendo a Jesus, a fraqueza daquele que não conseguiu permanecer não me atingiu, entende? É por isso que eu falo, meus irmãos, e não canso de falar. Leia a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus. Não tem como você conhecer a Deus se você não conhece a palavra de Deus. Jesus é o verbo, entende? Se você não conhecer a palavra de Deus, não tem como você vencer o maligno, porque Jesus, ele venceu o diabo no deserto através da palavra de Deus. Você só fica em pé na presença de Deus por conta da palavra de Deus. Sabe? Você já ouviu algumas campanhas que tem a respeito de pais de pé? Não, pais de joelhos, filhos de pé. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus queridos, nós precisamos entender e conhecer a palavra de Deus. Entende? É claro, eu creio muito no poder de uma campanha. Eu creio muito no poder da oração, mas eu creio muito no poder de um testemunho de vida. Você está entendendo? Eu creio muito quando diz pais de joelhos e filhos de pé. O filho vai ficar de pé, meu querido? Olha só, não se ofenda. O filho vai ficar de pé se ele vê que na sua casa você verdadeiramente é um servo de Deus, é uma serva de Deus. Agora, se seu filho começar a ver dentro da sua casa você xingando, você murmurando, você falando mal do irmão, você falando mal da palavra que você ouviu na igreja, você falando mal do seu pastor, você falando mal você comentando aquilo que você vê de errado dentro da igreja. Meus queridos, nós não somos cegos, não. Ninguém é perfeito. Não é porque uma pessoa está à frente de um trabalho, não é porque uma pessoa é pastor, é presbítero, é uma missionária, que eles são perfeitos, não. Eles são homens, são mulheres, simplesmente servem a Deus e têm um chamado, mas nós não somos responsáveis pela vida de ninguém, não. Sabe, cada um prestará conta daquilo que faz, daquilo que fala, sabe? Ele vai ter que prestar contas a Deus diante daquilo que ele fizer. Mas se eu e você, dentro da nossa casa, começarmos a falar
aquilo que o pastor faz de errado, aquilo que a missionária faz de errado, aquilo que o irmão faz de errado, nós não vamos conseguir manter os nossos filhos de pé, porque eles vão olhar e vão falar assim, meu Deus do céu, mas essa igreja aqui eu não quero não. Sabe, eu não quero servir a esse Deus não, misericórdia. Ser crente é uma tribulação, porque meu pai e minha mãe só falam mal da igreja. Entende? Então nós temos que ser vigilantes, meus queridos, nós temos que ser racionais, nós precisamos saber que nós estamos rodeados de testemunhas e os nossos filhos estão de olho em nós, entendeu? Sabe, o apóstolo Paulo, ele disse assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Uau! Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imagina um ser humano, comedor de arroz e feijão como eu e você, poder dizer para você assim, olha, você pode me imitar, viu? Pode me imitar. Sede semelhantes a mim. Não está nem falando sede semelhantes a Cristo. Sede semelhantes a mim. Meus imitadores mesmo, como eu sou de Cristo. Sabe por quê que ele dizia e podia dizer isso? Porque o apóstolo Paulo também disse assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele sabia quem é que ele imitava, ele sabia que tipo de vida que ele vivia, então ele podia falar para qualquer um, olha, se você quiser um exemplo, se você quiser imitar alguém, imite a mim, entendeu? Jesus está na sua carta? Sabe, o profeta Eliseu, ele foi conhecido como um santo homem de Deus, porque uma mulher, certa vez, uma mulher, a sunamita, certa vez, ela falou para o seu marido assim, eis que tenho observado que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Então, Eliseu, ele sempre, frequentemente, ele passava por aquele caminho e ele posava na casa daquela mulher, ela dava um pouso para ele, ela dava comida para ele, ela era muito rica. Então, quando ele passava por aquele caminho, ele se hospedava na casa dela. E ela foi observando a forma dele ser, como ele se vestia, sabe? Ela começou a observar como ele falava. Ela começou a observar como ele se portava, como ele olhava para ela, entendeu? Que ele era um homem de respeito, ele era um homem, eu acredito que manso, eu acredito que ele era um homem humilde, entende? Então assim, as virtudes de Eliseu fez com que ela pudesse dar testemunho dele. Eis que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Ela observou e ela chegou a essa conclusão. Qual a conclusão que as pessoas têm chegado a respeito de nós? Sabe, meus queridos, certa vez eu estava procurando uma casa para alugar. E uma vez eu procurei uns irmãos e falei, irmãos, eu estou procurando uma casa para alugar. Você sabe de alguém que tem uma casa para alugar? E aí esse irmão falou para mim assim, falou, sei sim, irmã. Eu não lembro o nome da pessoa, falou assim, é o fulano de tal. Ele tem várias casas de aluguel e com certeza deve ter uma lá desocupada. Pode ir lá. E aí antes que eu dei as costas, agradeci, dei as costas, ele falou, irmã, só uma coisinha. Não fala que você é crente não, tá? Eu olhei. Falei, como assim? Aí ele falou assim, não fala que você é crente não, porque ele não aluga casa para crente. Eu falei, por quê? Ele não gosta de crente? Ele é de uma outra religião contrária, né? A Cristo? Qual que é o problema desse homem? Ele falou, não, é porque ele já alugou muitas casas para muitos crentes e ele já se decepcionou muito, sabe? Já levou muitos tombos. Então, assim, hoje ele não aluga mais casa para crente. Meus queridos, a minha cara queimou de vergonha. A minha cara queimou de vergonha. Eu peguei e orei assim, eu orei por 1 minuto, falei, Deus, tem misericórdia de nós. O que é que nós estamos fazendo? Sabe?
Eu tenho um tio que ele não é cristão, mas minha mãe é, sabe? Então a minha mãe, ela fala de Jesus para ele, eles trabalham juntos. E eles têm um comércio, então eles atendem muitas pessoas. E aí, eles atendem muitos cristãos também. E muitas das vezes, ele fica sabendo de algumas coisas que alguns cristãos fizeram. E aí ele olha assim para minha mãe chama Mineco, viu? Minha mãe linda chama Mineco. E ele olha assim para ela e fala assim: "Ei, Mineco, isso daí é porque é irmão, né?" Escuta. Isso aí é porque é irmão, né? Meus queridos, existem pessoas que não se convertem por conta de alguns escândalos, alguns maus testemunhos que vê por aí, sabe? Isso daí é um motivo de nós refletirmos, sabe? Existem pessoas que elas nunca vão entrar dentro de uma igreja, elas nunca vão ter acesso a uma Bíblia, nunca vão ter acesso a uma Bíblia. Mas eu e você, pode ser que nós sejamos a única Bíblia que um dia elas terão acesso. Nós seremos a única Bíblia que elas vão ler. Entendeu? Você tem que entender que aquilo que eu e você faz, seja bom ou seja ruim, não é bom ou ruim para mim e para você somente, mas aquilo que nós fazemos respinga nas pessoas, sabe? Nós precisamos carregar a nossa carta aonde quer que nós formos. Nós temos que carregar essa nossa carta dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na escola, na faculdade, na rua. Nós precisamos carregar essa carta conosco. E o que é que está sendo escrito na nossa carta? O que é que as pessoas vão ler nessa carta? Sabe? Nós precisamos carregar conosco, para onde nós formos, o fruto do Espírito. Sabe? O fruto do Espírito é a maior forma de você demonstrar a Jesus para as pessoas. Jesus disse para os discípulos que eles seriam conhecidos pelo amor. Nós precisamos demonstrar o amor para as pessoas. Sabe? O nosso testemunho de vida, o nosso amor, a forma de tratar as pessoas, a forma de amar as pessoas, a forma de conversar com as pessoas, a forma de entender as pessoas, de não julgar, de não apontar, de não condenar, as pessoas mostrarão Cristo para elas, entende? A forma de nós mostrarmos mansidão para as pessoas, sabe? Se nós somos pessoas irritadas, pessoas nervosas, pessoas estressadas, sabe? Sem domínio próprio, sabe? Pessoa que fala pelo cotovelo, fala aquilo que vem na mente, não pensa para falar, fala sem se preocupar se vai estar ofendendo, se vai estar ferindo, machucando as pessoas, sabe? Nós estamos mostrando aquele que nós estamos servindo. E Cristo não é assim. Cristo é manso. Sabe? Cristo nos ensina a ter domínio próprio. Que nós precisamos cuidar com as coisas que nós falamos. As coisas que nós falamos, meus amados, têm uma influência muito grande naquilo que as pessoas pensam de nós. Entende? Nós precisamos demonstrar fé para as pessoas. Será que você tem demonstrado fé? Por quê? Porque uma pessoa negativa, uma pessoa que só reclama, uma pessoa que só murmura, uma pessoa que só critica, uma pessoa que só tem palavras de derrota, sabe? Não está demonstrando a Cristo para os outros. Sabe, às vezes a pessoa vem falar para você de um problema e você pega e você fala do seu problema para ela. Fala assim, você está passando por isso, é porque você não sabe o que eu estou passando.
sabe? Ou você dá uma palavra de derrota, uma palavra que vai trazer a pessoa a ficar, levar a pessoa a ficar mais desanimada do que ela já está. Meus queridos, nós podemos estar destruídos, mas quando uma pessoa vem até nós precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra de Deus, nós temos que ter essa palavra para dar para aquele que necessita, entendeu? Não importa se nós estamos passando por isso ou por aquilo, sabe? Teve uma amiga minha que falou assim: ai, Cris, essas semanas que passaram, nossa, eu passei assim momentos muito difíceis, muito complicados, sabe? Nossa, eu achei que eu não ia suportar aquilo que eu vivi. E eu olhei e falei assim: pera lá, e por que você não me procurou? Por que você não me mandou uma mensagem? Por que você não me ligou? Ela falou assim: ah, eu não quis, sabe? Eu não quis sobrecarregar você. Eu não quis pesar, sabe? Trazer mais peso para a sua vida. Você já está passando por algo tão difícil e você, sabe? Eu não quis te sobrecarregar mais. Eu falei assim: olha, você me deixou triste agora. Porque não importa o que eu esteja passando, eu sou sua amiga, eu sou sua irmã em Cristo, eu me preocupo com você, eu amo você. Eu nunca negaria, sabe, o meu ombro, o meu consolo, uma palavra para você. Não importa, você não está me sobrecarregando não. Sabe, você me deixaria honrada, me deixaria feliz e alegre de saber que você, no momento tão difícil aí que você está passando, você procurasse a mim, entendeu? Então assim, meus queridos, nós precisamos ter uma palavra de ânimo, uma palavra para abençoar as pessoas. E aqui diz que a carta ela é escrita não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Essa carta é escrita através daquilo que nós temos aqui dentro. Sabe, muitas pessoas acham que tem que mudar por fora. Tem gente que nem por fora muda, mas muitos pensam que a mudança acontece de fora para dentro. Não, a mudança em nós acontece de dentro para fora. Entendeu, meus queridos? Então, se dentro de nós não mudarmos, sabe, nada mudar dentro de nós não conseguiremos transmitir nada exteriormente para as pessoas, porque não adianta mudar fora e não mudar por dentro. Isso é hipocrisia. Isso é farisaísmo, entendeu? Isso é ser fariseu que limpava, sabe, o exterior do copo, mas por dentro estava cheio de rapinas. Então nós precisamos, meus queridos, verdadeiramente pensar no peso que tem essa palavra. Eu vou terminar aqui. O peso que tem essa palavra: vós sois a carta de Cristo. Há um peso, há uma responsabilidade de nós sermos denominados cristãos. Amém? Receba essa palavra nessa manhã com muito amor, com muito carinho. Sabe, eu trago ela para você com muito temor de Deus, porque o Senhor falou comigo. Primeiramente, o Senhor falou comigo, e esse é o desejo do meu coração para a minha vida e para a sua vida, que nós consigamos sim dizer um dia: eu e minha casa toda servimos ao Senhor. E o primeiro passo é sermos a carta de Cristo. Aonde nós formos, dentro da nossa casa ou fora, sermos a carta de Cristo. Amém? Que resplandeça a luz do Senhor através da sua vida, meus queridos. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. A paz do Senhor.